Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início, então, à segunda lei de Mendel, tá? Vocês vão ver que a segunda lei de Mendel nada mais é do que a primeira lei de Mendel duas ou mais vezes, tá? Então, na primeira lei de Mendel, o que acontecia? A gente estudava uma característica por vez, né? Por exemplo, o indivíduo é albino, o indivíduo tem achondroplasia, o sangue do sistema BO, o fator RH. Então, a gente estava sempre estudando uma característica por vez. Na segunda lei de Mendel, também chamada de dihibridismo, a gente vai estudar duas características por vez, tá? E a gente vai ver que a gente também usa a segunda lei de Mendel para estudar mais de duas, tá? A gente vai começar falando hoje de duas, mas nas próximas aulas a gente vai tratar até de mais de duas características por vez. Então, a segunda lei de Mendel também é conhecida como dihibridismo, ou seja, duas características simultâneas. E aqui tem uma coisa importante, gente. Os genes têm que estar localizados em cromossomos diferentes. Mais pra frente na matéria, vocês vão ver que existem, muitas vezes, genes que estão no mesmo cromossomo. Mas não é esse o caso que a gente está estudando, tá? A gente está estudando duas características, mas cada característica está num cromossomo diferente. Igual tá aí no desenho para vocês. Então, por exemplo, a característica X está lá no cromossomo roxinho. A característica Y está lá no cromossomo verdinho, tá? Por eles estarem em cromossomos diferentes, a gente diz que eles segregam independentemente, ou seja, lei da segregação independente. Então, cada cromossomo, quando vai formar os gametas lá, migra para um lado, né, independente do outro. Então, eles segregam independentemente. Aqui a gente está vendo o exemplo ainda das ervilhas, tá? Então, quando Mendel estudou as ervilhas, ele não estudou só a cor da ervilha, só a textura da ervilha. Ele estudou várias características. Aqui a gente vai estudar duas. No caso, a cor e a textura ao mesmo tempo. Então, o que ele fez? Ele cruzou ervilhas amarelas e lisas com ervilhas verdes e rugosas, tá? Parentais puros, ou seja, homozigotos, tá? Então, no caso ali, a gente está usando o Vzão para cor amarela, o Rzão para textura lisa, o Vzinho para cor verde e o Rzinho para textura rugosa. Cruzando esses parentais que eram puros, que eram homozigotos, a gente gerou a geração F1, que é heterozigota. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E todas as ervilhas, 100% delas, nasceram amarelas e lisas. Ou seja, a característica amarela é dominante e a característica lisa também é dominante, certo? Continuando aqui. Durante a meiose, ou seja, quando vai formar os gametas, esses cromossomos, então, como a gente viu, eles se segregam independentemente. Então, a gente está vendo ali uma célula diploide que tem um cromossomo Azão e outro Azinho, e outro cromossomo ali, o Bzão e o Bzinho. Quando vai formar os gametas, separa, fica só metade do material genético, né? Os gametas são células N, haploides. Então, veja lá, a gente tem 25% de chance de formar um gameta Azão, Bzão, 25% de formar um gameta Azão, Bzinho, 25% Azinho, Bzão e 25% Azinho, Bzinho, tá? Então, a gente tem essas quatro combinações quando a gente tem, no caso, os descendentes ali, né, heterozigotos. Então, 25% de cada um. Olha só esse exemplo aqui. Sabendo-se que a miopia e a incapacidade de dobrar a língua são causados por genes autossômicos recessivos, calcule a probabilidade de uma mulher normal para miopia e capaz de dobrar a língua, heterozigótica para os dois fenótipos, casada com um homem sem miopia e com capacidade de dobrar a língua, também heterozigótico para os dois fenótipos, ter uma criança com visão normal e capaz de dobrar a língua. Então, primeira coisa, destacar as informações importantes do texto. Então, está dizendo ali que miopia e incapacidade de dobrar a língua são recessivos. Então, anotei essas informações aqui. Ó. Miopia é o azinho, visão normal, azão alguma coisa. A incapacidade de dobrar a língua vai ser o Bzinho, a capacidade de dobrar a língua, Bzão alguma coisa. Está dizendo ali, eu quero saber qual que é a chance de ter uma criança com visão normal e capacidade de dobrar a língua. Ou seja, eu quero uma criança azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Coloquei algumas informações ali. Está dizendo que o casal, ambos são heterozigóticos. Então, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Outra informação que coloquei ali. Vou fazer os cruzamentos. Quando eu vou fazer os cruzamentos, ó, se eu pensar, eu posso formar esses quatro tipos de óvulos que estão aqui. O azão, Bzão, o azão, Bzinho,
o Azinho, Bzão e o Azinho, Bzinho. Mesma coisa para os espermatozoides, tá? Então, eu tenho que fazer todas essas possibilidades. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um quadradão de Pinet. Quando a gente estava fazendo a primeira lei de Mendel, a gente fazia lá 3 linhas e 3 colunas. Agora, veja só, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5... Opa! 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 5 linhas, tá? Para colocar tudo que eu preciso ali. Então, começando ali pelo azulzinho. Nas colunas, então, eu sempre vou colocar um alelo referente à miopia e outro alelo referente à capacidade ou não de dobrar a língua. Então, lá, um Azão com Bzão, mas eu também posso formar o Azão com Bzinho, também posso formar Azinho com Bzão e ainda Azinho com Bzinho. Mesma coisa para os óvulos que estão ali em cor-de-rosa, tá? Então, agora eu tenho que juntar. Na primeira lei de Mendel, eu juntava uma letra só, né? Porque eu estava vendo uma característica. Aqui eu vou juntar de 2 em 2. Então, olha só, posso formar Azão, Azão, Bzão, Bzão. Posso formar Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E assim por diante. Então, eu vou juntando sempre uma coluna com uma linha. Juntando tudo aqui, gente, eu tenho, então, 16 possibilidades, certo? Aqui ainda eu pintei esses quadradinhos para mostrar a diferença, né? Então, os que estão ali em verde são os indivíduos com visão normal e que dobram a língua. Ou seja, Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Então, eu tenho 9 indivíduos assim. Ali em laranja estão os que têm visão normal e que não dobram a língua. Os que são Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. São 3 indivíduos. Em roxo, eu tenho míope que dobra a língua. Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa. 3 indivíduos também. Em azul, míope que não dobra a língua. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que é um indivíduo só. Então, vejam que a proporção aqui da segunda lei de Mendel, quando eu vou fazer um cruzamento de 2 indivíduos heterozigóticos, vai dar 9 para 3 para 3 para 1, tá? A proporção fenotípica. 9 para 3 para 3 para 1. Quando eu fazia na primeira lei de Mendel, dava 1 para 2 para 1, tá? Então, as proporções são importantes também. Só que dá um trabalhão fazer esse quadrado desse tamanho, né? Fora que se você errar, fica difícil de você identificar onde é que está o erro. Então, tem outra forma de fazer, que é uma forma mais fácil. Você faz cada característica de uma forma separada. Então, eu vou fazer primeiro o cruzamento para visão, que é o Azão Azinho com o Azão Azinho. Fiz o cruzamento aí, ó, que vocês já sabem fazer. Vai dar o Azão Azão, Azão Azinho, Azão Azinho e Azinho Azinho. Depois eu vou fazer outro cruzamento para capacidade ou não de dobrar a língua. Então, ficou ali, ó, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. O que eu faço agora? Eu tenho que juntar as duas probabilidades. A probabilidade relacionada à visão e a probabilidade relacionada ao dobrar ou não a língua. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a regra do E. Gente, o que é a regra do E? Toda vez que o exercício pedir para mim 2 ou mais coisas, que ele quer as 2 coisas ao mesmo tempo, é a regra do E. Como assim? Ó? Eu quero um indivíduo com visão normal e que dobra a língua. Eu quero um indivíduo com visão normal e que não dobra a língua. Então, esse E é quando eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo, eu vou multiplicar as 2 probabilidades, tá? Igual eu vou fazer aqui, ó. Então, 3/4 de ter visão normal, 3/4 de dobrar a língua. Então, como eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo, vou multiplicar. Multiplicando 9 em 16. Segunda coisa ali, ó, visão normal e não dobra a língua. 3/4 vezes 1/4 do Bzinho, Bzinho. 3 em 16. E mesma coisa para as outras 2 aqui, tá? Então, regra do E, eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo. Quando eu quero ou uma coisa ou outra coisa, eu faço a regra do ou. A regra do ou eu somo, tá? Mas quando chega lá, eu explico novamente. Então, lembre, sempre que eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo, a regra do E. Eu quero uma coisa e quero a outra coisa também. Então, multiplica. Multipliquei. Vejam, gente, que se eu fizer separado, a probabilidade dá a mesma. Ou se eu pegar só o número que está ali na fração, 9 para 3 para 3 para 1, do mesmo jeito. Então, tanto faz a forma que eu vou fazer. Mas quando eu faço os cruzamentos separados, é mais fácil de fazer, mais rápido, e se eu errar também é mais fácil de identificar onde está o erro, tá? Então, prefiro fazer dessa forma aí separado. Outro exercício para a gente treinar aqui, então. Em cães, latir ou não latir durante a corrida são características definidas por um par de genes alélicos.
Coloquei aqui, ó. O mesmo ocorre com o caractere orelhas retas ou orelhas caídas. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características dominantes. Então, coloquei aqui, ó. Latir vai ser o azão alguma coisa, não latir vai ser o azinho, azinho. Orelha ereta vai ser bezão alguma coisa, orelha caída, bezinho, bezinho. Então, vejam que são características distintas. Uma característica é o latir e a outra é o tipo de orelha, tá? Então, eu não posso usar a mesma letra porque são coisas diferentes. Então, coloquei ali já. Continuando. Considere o cruzamento entre um casal de cães heterozigotos para os dois alelos. Coloquei aqui, então, azinho, bezinho, azão, azinho, desculpe, com bezão, bezinho, e o outro também azão, azinho, bezinho, bezinho, bezão, bezinho. Vou fazer o cruzamento. Primeiro da característica do azão, azinho. Fiz o cruzamento. Depois a característica da orelha, que é o bezão, alguma coisa lá. Bezão, bezinho, bezão, bezinho. Também fiz o cruzamento. E agora? Agora o que ele quer? Ele quer a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm. Então, que late enquanto corre vai ser o azão alguma coisa. Então, 3 chances em 4. Mas também quer com orelha caída, que é o bezinho, bezinho. Então, uma chance em 4 possíveis. Então, coloquei lá em cima, ó, 3 quartos vezes 1 quarto. Então, é 3 em 16. Se eu dividir 3 por 16, vai dar um número parecido com isso aqui, ó, tá? 18,7%. Mais um exercício. Sabe-se que em porquinhos da Índia, o padrão pelos lisos domina sobre o padrão pelos arrepiados, enquanto a cor negra domina sobre a cor branca, estando em genes determinantes dessas características situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, ou seja, não são no mesmo cromossomo. Cruzando-se porquinhos de padrão liso e coloração negra, ambos heterozigotos para os dois loci, pode afirmar corretamente que a razão fenotípica de porquinhos arrepiados e brancos é D. Então, aqui, gente, primeira coisa. Liso, azão alguma coisa, arrepiado, azinho, azinho. Negro, bezão alguma coisa, branco, bezinho, bezinho. Os dois são heterozigotos. Vou fazer o cruzamento, então. Opa, só um pouquinho, porque eu acho que eu fiz uma conta errada aqui. Eu marquei o errado. Então, vamos lá, gente. Azão, azinho, bezão, bezinho. Vou voltar lá no outro slide, porque o cruzamento é o mesmo, tá? Então, é esse cruzamento aqui, ó. Azão, azinho, com bezão, bezinho. Então, vamos lá. O dominante é 3 chances em 4. O recessivo, uma chance em 4. Então, vamos ver de volta o que ele está pedindo. Ele está pedindo pelo arrepiado. Pelo arrepiado é o azinho, azinho, que vai dar 1 quarto. Então, vai ser 1 quarto vezes o branco, que também é recessivo. Então, também é 1 quarto. Então, 1 quarto vezes 1 quarto, uma chance em 16. A letra D, tá? Então, deixa eu até arrumar aqui, porque a professora acabou colocando na pressa o negócio errado aqui. Opa, não é esse. É esse aqui. É o de baixo. Não, é o de cima. Aí. Esse aqui. 3 em 16, ok? Então, acho que eu só tinha repetido o resultado do outro. Então, fazendo a nossa conta, vai dar 3 em 1 em 16, desculpe, tá? Então, porque são os dois recessivos. O arrepiado, que é o azinho, azinho, o branco, que é o bezinho, bezinho. Então, a gente viu como é que ficou o cruzamento, que é o mesmo cruzamento anterior. Então, os recessivos sempre 1 quarto. 1 quarto vezes 1 quarto, 1 em 16. Último exercício aqui. A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Uma mulher míope e normal para fibrose cística casa-se com um homem normal para ambas as características, filho de pai míope. Então, aqui, ó, quem não tem fibrose, azão alguma coisa, fibrose, azinho, azinho. Quem não tem miopia, bezão alguma coisa, miopia, bezinho, bezinho. Tá dizendo, então, ó, que uma mulher míope, se ela é míope, ela é bezinho, bezinho. Casa-se, e normal para fibrose cística, então ela é azão alguma coisa. Casa-se com um homem normal para as duas características, então ele é azão alguma coisa ou bezão alguma coisa. Mas ele é filho de pai míope. Se o pai dele é míope, o pai dele é bezinho, bezinho, então só tinha bezinho para passar para ele. Então a gente sabe que ele tem um bezinho também. A primeira criança nascida foi uma menina de visão normal, mas com fibrose. Então, se a primeira filha desse casal tinha fibrose, ela é azinho, azinho.
Então, para ter uma filha azinho, azinho, os dois têm que ter azinho. Então, tem que ter um azinho para a mãe, um azinho para o pai. Então, eu descobri como é que é o genótipo do casal. Vou fazer o cruzamento agora. Antes está dizendo que eu quero uma menina. Se eu quero uma menina, qual que é a chance de nascer uma menina? É uma chance em duas possíveis, porque ou nasce uma menina ou nasce um menino. Vou deixar esse resultado separado e vou fazer os cruzamentos. Primeiro, do azão azinho com azão azinho, que vai dar azão azão, azão azinho, azão azinho e azinho azinho. E depois do bezinho bezinho com o bezão bezinho, que vai dar bezão bezinho, bezão bezinho, bezinho bezinho, bezinho bezinho. Então, o que eu quero? Uma menina, que a chance é 1/2. Eu quero também ambas as características normais. Então, eu quero sem fibrose, que é azão alguma coisa, 3/4, e quero sem miopia, que é 1/2, né? Metade ali. Fazendo a conta, ó, 1/2 de nascer uma menina, vezes 3/4 de não ter fibrose, vezes 1/2 de não ser míope, vai dar 3 chances em 16 possíveis, tá? Letra C. É isso, gente, tá? Então, segundo a lei de Mendel, sempre faça os cruzamentos separados, anotem todas as informações, grifem o texto, para não ter que ficar voltando várias vezes, né? Então, você já vai anotando ou grifando aquilo que é importante, para poder fazer o cruzamento de forma mais rápida e errar menos. Aqui no computador, às vezes, saem algumas coisas erradas também, porque quando a gente digita o Bzão, a hora que você dá um espaço, às vezes um Bzinho, ele transforma o Bzinho em Bzão, tá? Mas acho que a aula de hoje não saiu nada ali, tirando aquele resultado que a gente arrumou junto aqui na aula mesmo, tá? Então, façam bastante exercício da segunda lei de Mendel, porque a segunda lei de Mendel cai bastante já, tá? A gente já cai mais que a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei é mais tranquilinha, mais facinho. A segunda lei de Mendel vai ficando um pouquinho mais difícil, porque você vai acrescentando informações. Mas também não é nada assim demais, tá? Então, por exemplo, sistema sanguíneo ABO e fator RH, se a gente cobrar os dois juntos, a gente já está falando da segunda lei de Mendel. E cai bastante exercício falando de sangue, juntando os dois tipos de proteínas presentes no sangue, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tirem dúvida também, tá? E até a próxima aula. Tchau!